Meu nome é Adalberto Pessoa. Eu sou oraculista e terapeuta holístico. Como oraculista, eu trabalho com várias técnicas como astrologia, tarô, baralho cigano e I Ching. E como terapeuta holístico, eu trabalho com psicanálise junguiana, trabalho com radiestesia e radiônica, reiki, terapias florais e outras técnicas de terapias vibracionais, energéticas e espiritualistas. Trabalho nessas áreas há 28 anos e estou aqui para falar sobre a questão da pandemia do coronavírus de um ponto de vista espiritualista. O Covid-19, a pandemia do coronavírus, não deve ser olhada apenas a partir de um ponto de vista biológico e organicista. Nós que somos terapeutas holísticos precisamos ter também um olhar espiritualista, energético e vibracional para essa questão, incluindo a dimensão emocional, a dimensão psíquica do enfrentamento dessa pandemia. Eu estou gravando esse vídeo hoje no final de maio de 2020. Mas pela astrologia, isso já está previsto há muito tempo. No meu canal no YouTube, desde o ano de 2016, meados de 2017, eu tenho falado de grandes crises que esperavam o ano de 2020. E essa pandemia do coronavírus está marcada no céu astrológico através de trânsitos de Plutão, Saturno, Júpiter e Marte passando por Capricórnio. Como eu falei para vocês, eu estou gravando esse vídeo em maio de 2020. E Saturno ainda vai permanecer em Capricórnio até dezembro, até final do ano de 2020. Então muita coisa tem para acontecer ainda. Júpiter também está passando por Capricórnio, vai ficar em Capricórnio até dezembro de 2020. Né? E temos também Plutão passando por Capricórnio. Então vejam, os planetas estão mostrando esse momento de crise mundial. Tá? E a astrologia, ela é na verdade um retrato do que acontece no mundo metafísico, do que acontece no mundo espiritual. Ou seja, essa crise mundial ela já estava de alguma maneira estruturada, ela já estava prevista através dos astros, ela já estava estruturada no mundo espiritual, e a astrologia não é o único oráculo que percebeu isso. Outros oraculistas que trabalham com cartomancia, que trabalham com tarô, médiuns de várias disciplinas espirituais, sensitivos e canalizadores já tinham uma percepção de que poderia acontecer essa pandemia. Existe uma relação dialética entre o mundo material e o mundo espiritual. Existe um entrelaçamento entre o mundo material e o mundo espiritual, de modo que quando nós enfrentamos, quando nós visualizamos uma crise, algum tipo de desequilíbrio, algum tipo de grave problema no mundo material, provavelmente há uma contraparte de tudo isso lá no mundo espiritual. Tá? Então, no mundo espiritual, na dimensão energética do mundo espiritual, há algum tipo de desequilíbrio, algum tipo de desajuste, e isso se reflete de alguma forma no mundo material. Porém, ações e condutas problemáticas no mundo material também interferem no mundo espiritual. A relação ela é dialética, uma relação de troca. Se o mundo espiritual está em desequilíbrio, isso se reflete no mundo material. Mas se eu tenho ações inadequadas, condutas negativas no mundo material, isso também vai ter repercussão lá no mundo espiritual. Estamos, sim, enfrentando um momento de crise. Mas a palavra crise tem a ver com transformações que podem ser tanto transformações destrutivas como transformações construtivas. E, seja num caso ou no outro, a crise é um momento de mudança, é um momento de transformação e, portanto, ela representa uma oportunidade de aprendizagem. Mesmo quando nos acontece algo muito, mas muito positivo, nós entramos em crise.
nós entramos em transformação. E quando acontece algo muito negativo e destrutivo, também entramos em transformação e, portanto, entramos num processo de aprendizagem. E isso configura uma crise. Essa crise toda que estamos vivendo atualmente no planeta Terra, relacionada ao Covid-19, a essa pandemia, já estava estruturada no plano metafísico, no mundo espiritual. E isso significa que, a partir dessa crise, nós temos algo de importante para aprender. Ela tem que ser vista como uma grande oportunidade mundial de aprendizagem. Que aprendizagem seria essa? O conhecimento espiritual trabalha com leis de ação e reação, com consequência, ação e consequência. Trabalha também com a lei da atração e trabalha com o conceito de sincronicidade. As sincronicidades são aquelas coincidências significativas que só na aparência, só aparentemente, parecem acontecer de modo aleatório e arbitrário. Porém, essas coincidências aparentemente aleatórias e arbitrárias têm um sentido, têm uma direção, e isso é a sincronicidade. Aparentes coincidências da vida, na verdade, elas têm um sentido, elas têm um significado. E normalmente essas sincronicidades, elas são tramadas no mundo espiritual. Através dessas sincronicidades também acontece a lei da atração. Podemos, através da força do pensamento, através dos nossos sentimentos, principalmente através dos nossos sentimentos, atrair situações construtivas ou destrutivas para nós mesmos. De um ponto de vista espiritualista, faz sentido pensar que a pandemia mundial do coronavírus é uma forma de resgate kármico coletivo do planeta. Ao mesmo tempo em que está sendo feito esse resgate kármico coletivo do planeta, está sendo feito também uma forma de limpeza espiritual. Está sendo feito uma forma de purificação e de limpeza espiritual. As pessoas no planeta Terra acumularam muitas condutas, muitos comportamentos, muitos pensamentos e também muitos sentimentos negativos e destrutivos de várias formas. Conflitos sociais dos mais diversos, guerras, batalhas em várias instâncias, em vários países, em vários bairros, né? Então nós temos guerras que são nacionais e transnacionais, como também temos batalhas que acontecem de um bairro para o outro. Conflitos e agressividades nas redes sociais, destruição da ecologia planetária, né? Desmatamentos, poluição de rios, mares e o extermínio de várias espécies animais no planeta Terra. Tá? O ser humano nunca matou tantas criaturas, nunca extinguiu tantas criaturas, tanto vertebrais como invertebrados, no planeta todo. Há estatísticas que mostram isso. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar. Todas essas ações no planeta Terra acumularam uma carga muito grande de energia, de karma negativo. E isso precisa ser limpado, isso precisa ser purificado, pois o próprio universo exige um equilíbrio das forças. Se há um acúmulo de energia negativa no planeta, tanto num plano material, quanto emocional, quanto psicossocial e coletivo, então esse equilíbrio precisa ser restabelecido. E para isso há necessidade de uma purificação, de um resgate kármico e de uma limpeza. E se a humanidade coletivamente não aprende pelo amor, vai precisar aprender pela dor. De um ponto de vista astrológico, esses movimentos de resgate kármico coletivo, de limpeza espiritual e kármica, deve acontecer de tempos em tempos, de forma cíclica e intensa. Isso vai ser assim até a humanidade aprender de vez a se colocar num caminho mais construtivo, tanto de um ponto de vista energético, quanto de um ponto de vista emocional e mental. Enquanto a humanidade não aprender isso, esses ciclos vão se repetindo. E não será a tecnologia materialista que vai impedir isso. Talvez até uma das
primeiras lições a serem aprendidas com essa pandemia do coronavírus, do Covid-19, é que mesmo com a tecnologia tão avançada do ser humano, né, mesmo com todo o avanço da medicina, das medicinas materialistas, da farmacologia, apesar de tudo isso, a humanidade nem sequer se mostra preparada para um enfrentamento eficiente dessa pandemia, desse Covid-19. Haja visto a quantidade de pessoas contaminadas, de pessoas mortas até o presente momento. Com certeza, uma parte da solução do problema está dependendo da medicina materialista, tecnológica e convencional. Eu não posso negar isso. Provavelmente é a medicina materialista que vai, em algum momento, trazer a cura, ou pelo menos uma medicação, pelo menos uma vacina para controle da pandemia no planeta, no mundo. Mas existe ainda a dimensão psicológica, existe a dimensão coletiva, mental, energética, emocional e espiritual que foge, né, do escopo da medicina científica e tecnológica. Essa dimensão emocional, mental, espiritual, ela é abarcada pelas terapias holísticas, pelas terapias espirituais. E se por um lado o problema da pandemia do coronavírus no planeta é um problema coletivo, por outro lado, cada um de nós vai ter que descobrir individualmente estratégias para lidar com esse problema mundial. Cada um de nós vai ter que descobrir a sua lição a ser aprendida nesse momento de crise planetária, que também é uma crise individual que cada um viverá da sua maneira. Dentro do universo holístico espiritualista, no que diz respeito pelo menos ao meu trabalho, eu posso dizer que nós podemos contar com a ajuda dos oráculos e das terapias holísticas, energéticas, vibracionais e espirituais. Os oráculos, por um lado, e aí eu vou de novo citar astrologia, tarô, baralho cigano, o I Ching. Tem outros oraculistas que trabalham com búzios. A própria radiestesia tem um aspecto de oráculo também, né? Então, os oráculos, eles vão mostrar que esse problema que nós estamos enfrentando, né, essa crise planetária do coronavírus, ela não vai durar para sempre. Ela tem também um momento de se encerrar. Pela astrologia, provavelmente toda essa crise deve se encerrar de maneira completa quando Júpiter chegar em Peixes, ou seja, por volta do primeiro semestre do ano de 2022. Mas as coisas já começam a melhorar no final do ano de 2020, começo do ano de 2021, quando Júpiter e Saturno chegarem em Aquário. Isso é uma previsão, isso é uma estimativa. As coisas não são tão exatas assim, tá? Oráculos, incluindo a astrologia, não é uma matemática exata, não é uma ciência exata, mas a gente consegue ter uma estimativa, uma probabilidade, uma tendência. Então, provavelmente, a partir do começo do ano de 2021, as coisas começam a se melhorar. Em meu canal no YouTube, eu tenho um vídeo, meu canal se chama Professor Adalberto Pessoa, canal Professor Adalberto Pessoa. Nesse canal eu tenho um vídeo que foi publicado no dia 4 de março de 2020, fazendo a previsão de que no mês de maio de 2020, em meados de 2020, aconteceria algum avanço na descoberta de uma medicação ou de uma vacina. E de fato, em meados de maio, perto de mais ou menos 18 de maio, surgiram notícias na grande mídia dando conta de que os primeiros testes para uma vacina efetiva de controle do Covid-19 foi encontrado. Houve avanços nessa testagem. E a previsão da própria mídia, dos cientistas, é que até o final do ano
nós já tenhamos uma vacina totalmente testada e aprovada. E aí vai começar, então, a vacinação em massa das pessoas a partir do primeiro semestre de 2021. Essas previsões da ciência oficial, da ciência convencional, coincidem com as minhas previsões astrológicas. Então, os oráculos mostram, eles dão uma estimativa de quando que mais ou menos essa pandemia começa a ser controlada e quando que ela deve se encerrar. E sabendo dessas estimativas, que são estimativas de longo prazo, de médio e longo prazo, tendo essa noção, a gente pode se planejar para lidar com esse período, com esse ciclo. O que a gente deve fazer até o momento final do controle dessa pandemia. Os oráculos dão essa previsão, dão essa estimativa. As terapias holísticas nos dão as ferramentas, as formas de lidar com toda essa situação até a pandemia ser controlada. A medicina dita oficial ou convencional vai nos dizer que nós temos que ter cuidados materiais de prevenção, cuidados sanitários, como, por exemplo, lavar as mãos com álcool gel, usar máscaras, principalmente quando tivermos que sair para locais que tenham pessoas, outras pessoas. Podemos também usar luvas descartáveis. Devemos manter uma distância de mais ou menos 2 metros entre as pessoas quando tivermos interagindo com as pessoas. E o ideal é manter o isolamento social, Mas quando necessário, quando realmente for inevitável que nós tenhamos que sair do nosso isolamento social, então usar máscaras, luvas, álcool gel. Esses são os cuidados materiais que a maioria das pessoas já conhecem. Mas dentro de uma lógica espiritualista, dentro de uma lógica holística, esotérica, nós também precisamos ter medidas de prevenção e de cuidados espirituais. E nesse sentido, as terapias holísticas, as técnicas e as estratégias do mundo holístico podem ajudar muito. Eu começo dizendo que algumas dessas técnicas ou dessas estratégias, elas são, entre aspas, gratuitas, no sentido de que você mesmo em casa pode fazer alguma coisa. Uma oração, uma leitura de salmo. A internet hoje tem muitos recursos, então nós conseguimos fazer a pesquisa de orações pela internet. A oração mais conhecida é o Pai Nosso. Mas existem orações específicas para determinados orixás, existem orações específicas para anjos, e quem fizer uma pesquisa pela internet vai encontrar essas orações. Acender uma vela de 7 dias, fazer a sua oração e a sua leitura de salmo. Eu normalmente indico o Salmo 30, que ele é um salmo muito poderoso. É um salmo de glorificação ao divino, é um salmo de glorificação a Deus e também serve como um salmo de proteção espiritual. Porém, a carga espiritual energética negativa do planeta está muito intenso. A doença, essa pandemia do coronavírus deixa as pessoas muito ansiosas, muito negativas, muito frustradas. Tem também a ação da mídia, que é muito intensa, Por um lado, a gente não pode ficar sem receber as notícias. Por outro lado, quando a gente vai atrás das notícias, os números são alarmantes. E o tom da mídia é um tom muito negativo, é um tom muito pessimista, que produz em nós, inclusive, uma certa impotência, uma despotencialização. Então, mais do que as orações e leituras de salmos, nós precisamos de recursos extras, que podem ser encontrados nas terapias energéticas, holísticas e espiritualistas, nas terapias vibracionais. Todas essas terapias energéticas, holísticas e espirituais possuem um âmbito de ação que também é psicológico, que também é emocional, que também é mental. Ajuda a gente a equilibrar os nossos pensamentos e as nossas emoções. E de um ponto de vista psicossomático, isso também ajuda no fortalecimento
do nosso sistema imunológico, da nossa resistência e da nossa proteção de um modo geral.